só com coisa boa. Eles já estão aqui e temos um online. Aqui no estúdio, Marco Escudeiro, consultor empresarial, nascido, criador e morador da Lapa, foi atuante em associações de amigos de bairros e atualmente é proprietário da web rádio Nosso Bairro. Ele online, Michael Waller, autor de vários livros sobre vinhos, e ele também aqui com a gente, o Wilson Pereira Júnior, proprietário da livraria 100% Cristão, formado em Ciências Contábeis, MBA em Gestão Empresarial e Gestão de Pessoas, advogado e foi atleta de futsal do ECO, Esporte Clube Osasco, e é ex-presidente da Associação Nacional de Livrarias. Foi de 2010 a 2016. Muita gente boa. Michael Waller, bem-vindo, tudo bem? Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Quanto tempo, né? Boa tarde. Tudo bem? Pois é, bastante tempo já, né? A última participação foi ao vivo, quando eu estive em São Paulo. Nossa, eu não tava. Não tava, né? Eu fiquei arrasada na época. Deixei um vinho, tá? Se o Júnior não te entregou... Não. A gente compartilhou, ele compartilhou comigo, viu? Fiquei com inveja. Então, tá. Mas é uma pena, mas ainda terá oportunidade. Valeu, deve estar muito frio aí, hein? Juntos. Muito frio. Ontem de noite eu estava dando um treinamento no Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves. Agora eu estou em Porto Alegre, né? Uhum. E agora de manhã eu saí de lá, entrei no carro, estava marcando exatamente 1 grau. Que delícia. Nossa, ontem estava 11 aqui e eu já achava que não ia sobreviver. Ou eu vou começar sempre com... O entrevistado sempre veio com uma pergunta, segunda edição do livro Vinhos dos Altos Montes. Que bacana. Michael, até eu falei assim, gente, eu entrevistei ele várias vezes, agora eu fiquei na dúvida, Michel ou Michael aí. Michael, olha aqui, deixa eu ver a capa. Olha, dá vontade de ir pra lá já, nesse local do Brasil. Que legal. Linda a capa, adorei. Michael, fala pra gente. O que motivou a produção da segunda edição de Vinhos dos Altos Montes? Vinho brasileiro de qualidade. O que mudou desde o primeiro lançamento? E tem vinho, né? Tem vinho bom. Fala pra gente. Tem vinho bom, com certeza. Esse é meu 9º livro, né? O meu livro que mais repercutiu, ele se chama 101 Vinhos Brasileiros. Então, essa minha produção... Tu tens esse, né? Toda a minha produção é bem conectada com o vinho gaúcho e o vinho nacional também, né? E esse livro ele fala de uma região, que é os Altos Montes, que é o maior produtor de vinho do país, né? Onde tem o maior volume de produção de uva e de vinho, né? E pouca gente conhece com esse nome, né? O enoturismo explodiu no Vale dos Vinhedos, né, que é Bento Gonçalves e Garibaldi, e os Altos Montes, que ficam a cerca de 70 quilômetros dali, cidades de Flores da Cunha, Nova Pádua, o enoturismo acabou sendo despertado depois ali pelos produtores, né? Então, esse livro ele vem muito para falar dessa importância da localidade dos Altos Montes. E a primeira edição, que foi em 2022, eram 14 produtores que participavam da associação. Vamos lá, a gente tem mais de 200 vinícolas, 200 produtores ali fazendo vinho, né? Mas, associados a Promontes, eram 14. Uhum. Acontece que eu lancei esse livro e a associação cresceu, foi para 21 produtores. Que legal. Exato. E o que quer dizer isso? Por que se procura a associação? Porque são movimentos de produtores querendo qualificar o seu produto, querendo ter selos de qualidade, querendo fazer vinhos finos de mais alta hierarquia. Então, isso mostra que a produção, além de ter volume, também tem qualidade. Sim. E aí, ano passado, então, a associação me convidou para fazer um novo livro, aí contando a história desses novos produtores. E por isso, então, a gente lançou esse novo livro que conta, então, 21 famílias, a história de 21 famílias produtoras de uva e de vinho da região. Que legal, que bacana. E ainda, né, falando que o livro ele foge do tradicional formato de falar sobre aromas, sabores e técnicas de degustação. Por que você optou por contar as histórias das pessoas por trás dos vinhos? A gente nota que as pessoas, né, a pessoa que tem contato com uma taça de vinho, né,
a maioria delas não quer esse papo enochato, muitas vezes, né? De falar de acidez, tanino, notas de carvalho, né? E esse jeito de falar a história dos produtores, falar os atrativos do turismo, da gastronomia, falar da gente, né? Das pessoas. Porque, essencialmente, são negócios familiares que começaram dos avós, dos bisavós que vieram pela imigração italiana ali naquela Serra Gaúcha, né? Então, tu fala a história de gente que começou realmente do nada, que começou fazendo vinho como alimento, o vinho de carrafão, vinho de mesa, né? Ia em cima da mesa de manhã, no café da manhã, e aos poucos isso foi se tornando um negócio, uma sobrevivência da família, né? Então é muito bonito, assim, cada família tem uma história única. Eu acho que você se depara assim, com histórias bem diferentes, né? Assim, inspiradoras. Você vai para a essência mesmo, né, dali de cada vinho, acaba tendo uma essência diferente pela história, né? E as pessoas normalmente são impactadas só pela garrafa. E no Brasil ainda tem, vinho é coisa de gente fina, de gente rica, ainda tem essa distância do vinho. E quando a gente começa a ir para dentro da garrafa e ver o que tem atrás, a gente vê que é um trabalho de famílias, de novo, que é da uva, que é de agricultores, que é gente do campo, né? Então tem uma parte muito mais genuína que está por trás do rótulo, assim, né? E isso que me encanta conhecer e que me encanta compartilhar. E eu recebo tanto feedback bacana e positivo, normalmente mais das histórias até do que dos próprios vinhos que eu indico, né? Isso é bacana, né? Eu acho Marco, mas se você vai tomar um sangue de boi, aí não tem essa. Não, sangue de boi não dá, não. Aí não tem se é rico, se é frio. Mas sabe o que é incrível? Que assim, quando se trata de vinho, pelo menos para mim, quando fala de tomar um vinho, remete à família. Tipo, você vai tomar um vinho, ou você senta com a família, ou você senta com pessoas muito queridas para você tomar um vinho. Sim. E aí, quando você traz... É o ato de compartilhar, né? Isso! E aí, quando você teve esse feeling de não falar sobre o vinho, mas sobre as pessoas que estão, entre aspas, por trás do vinho, é você literalmente retratar o que é realmente sentar para tomar um vinho. É verdade. Que sacada. É verdade. É perfeito. Deixa eu me dar tá na frente da garrafa, né? Complementar o pitaco da Ana e trazer também um pouquinho para a experiência do que a gente vê da própria religião, né? Jesus é o que dá mais o exemplo, onde que ele se sentou numa mesa com os amigos, né? Que eram os seus discípulos, para tomar vinho, compartilhar. Então, assim, é milenar a história do vinho, né? Então, a gente vê... Passa pela religião, passa por grandes reis, passa por inúmeras situações, e a história do vinho faz parte da história do mundo, né? Faz parte da história do mundo. Eu gosto de lembrar sempre o primeiro milagre de Cristo. Qual que foi? Exato. Água e vinho. O que ele multiplicou? Ele não multiplicou suco de uva, ele não multiplicou cerveja, foi vinho. Né? Verdade. Muito bom. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais. Vamos para o primeiro tema de hoje. Venda de livros no Brasil cresce impulsionada por obras gerais. As vendas das editoras tiveram resultado positivo no ano de 2025, segundo a pesquisa Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro, coordenada pela Câmara Brasileira do Livro e pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros em 2026. O mercado editorial segue em alta. Dentre os subsetores, as editoras de obras gerais tiveram o melhor resultado, representando 48% das vendas ao mercado. Religiosos aparecem em segundo lugar, com 30%, seguido por didáticos e CTP, científicos, técnicos e profissionais, com 16% e 6%, respectivamente. Somando mercado e governo, em 2025, foram 100 milhões de exemplares de obras gerais produzidos, aumento de 14,9%, 102 milhões vendidos, aumento de 20,7% e faturamento de 1,8 bilhão, aumento de 11,1%. Em termos reais, o crescimento foi de 6,6%. Esse resultado está ligado, em parte, ao fenômeno dos livros de colorir, que virou febre em 2025 e alavancou o resultado das editoras que surfaram na onda. Por outro lado,
ele reafirma que os resultados da pesquisa Panorama do Consumo de Livros, divulgada em março, que mostrou que os leitores jovens adultos de 18 a 34 anos são os maiores consumidores de livros no Brasil. Matéria do Estadão. Olha, tomara que esse número aumente cada vez mais, porque a realidade do meu dia a dia que eu não vejo pessoas lendo, jovens não leem de livro, quero ler. No máximo ouve algum podcast, vai ali, vê ali na internet. E, gente, é tão gostoso, eu gosto do pegar, do ler o livro físico, né? Michael, ele tá ali só... o enólogo, a pessoa que está lançando um livro sobre vinhos. Aqui no Sul, em Porto Alegre especialmente, a gente aconteceu um movimento que não acontecia há década. A gente viu as grandes livrarias sumirem, né, por uma época, né, as grandes redes aí terem sérios problemas financeiros, fecharem as portas. E aqui em Porto Alegre a gente teve uma carência muito grande de livrarias grandes, assim, né. E ano passado repercutiu muito aqui na imprensa local o número de novas livrarias que abriram as portas na capital. Olha, grandes livrarias dentro de shopping e também na rua. E eu, particularmente, eu dou consultoria na área de vinhos. Faz 2 anos que eu estou participando de um projeto que foi inaugurado ano passado, que o nome é Universos, que é uma livraria, o pilar dela, né, é uma livraria, só que ela tem um espaço para galeria de arte, uma adega, que aí eu dou consultoria, e um café. Então isso eu percebo, pelo menos aqui, que as livrarias elas se transformaram, cada uma propondo um formato de experiência do consumidor ir lá pelo livro, mas também... Exato, e também lá para tomar um café, para tomar um vinho, para aprender sobre algum tema lá que está sendo palestrado. Então, hoje, o Universo acontece que é um local de encontro das pessoas, onde a temática principal é o livro, mas as pessoas vão para conviver, para viver, para se relacionar, e que é um movimento que a gente vê hoje em vários negócios, né? O digital está praticamente, vamos dizer assim, o digital está ficando chato e as pessoas estão procurando relações, sim, né? E eu estou vendo que as livrarias, os livros estão sendo esse ponto de conexão e alguns negócios não tão comuns, mas como esse, o vinho também está fazendo parte desse novo momento, né? Incrível, super criativo, né? E vamos voltar aqui para os vinhos, muito bom. Olha, com esse frio, gente, um vinhozinho, vamos lá. Michael, durante a pesquisa, qual história de família mais marcou você e por quê? São várias histórias, né? Poderia destacar alguma coisinha de cada uma das 20, porque, como eu falei, são histórias de superação, né? Mas, assim, de bate-pronto, eu me lembro sempre me vem a história da Beber, que são 2 irmãos e o pai, com a mãe parte muito cedo, né? E o pai desses 2 rapazes, ele fazia vinho quando era criança com o avô, né, com seu pai. E por questões financeiras ele teve que trabalhar com fotografia profissional, se tornou um fotógrafo, por questões, né, de oportunidade, acabou se afastando do vinho, né? E o filho dele, mais velho, vai fazer faculdade de enologia, muito nessa vontade da família, daquele núcleo familiar, aí ainda ter esse sonho com o vinho, né? E ele se forma, vai trabalhar numa vinícola e um tempo depois fala, pai, pode largar a fotografia que nós vamos abrir uma vinícola. Uau. E eles abrem hoje uma das vinícolas mais bonitas, mais modernas da região, família Beber, e está fazendo vinhos excelentes. E eu ouvindo a história, quando eu entrevistei, assim, é bonito de ver que era o pai e o filho com os olhos cheios de lágrimas, assim, contando essa história dessa virada e dessa, né, e que hoje é um negócio super promissor, assim, enorme, com uma baita de uma estrutura de vinificação, com o enoturismo atraindo muita gente. Então, esse tipo de história que às vezes a gente vê, pô, como é legal ter paixão pela terra, ter paixão, né, pelo que os seus pais faziam, o que seus avós faziam, né? E isso move a economia, isso move o público, né? Isso é muito legal, né? Sim. Tem histórias de mulheres, mas eu sei que está na pauta falar das mulheres, também vou deixar para depois. Boa. Mas é interessante, assim, se o filho sentiu isso, ele via no pai aquela coisa, ok, meu pai é fotógrafo, está trabalhando, mas não é o amor da vida, não, né? Sonho. Assim, o sonho. Falou, deixa eu resgatar. O filho conseguiu resgatar o sonho do pai. Que legal. Bacana.
Pode falar. Só para não perder o fio da meada, eu tenho a resposta da nossa colega. Qual é a dica para não ter sono, tá? Olha, ele Depois tava você- Estava assistindo o primeiro bloco, olha aí. Olha, Olha, qual vou é a falar, dica? mas- Já fala, qual Eu é não a dica? aguento, eu quero Agora? tomar, mas não passa de um gole. Aí eu já começo a dormir. Eu Não, tenho não uma quer dica. segurar a audiência, Ana? Não! Vamos esperar, Vamos então. agora, então. Vamos esperar. Mas- Eu vou para vamos outra esperar, pergunta. Eu vou para outra pergunta, que é sobre as mulheres, né? As mulheres ganham um espaço importante na narrativa. Como você percebe o papel feminino na transformação da vinicultura dos Altos Montes? Tem se falado muito. Vamos lá. Como é que começa o vinho? Hoje o Brasil está fazendo vinho em todas as regiões, né? São Paulo com Minas, essa fronteira aí de Andradas, está fazendo vinhos excelentes de dupla poda. Lá o Vale do São Francisco, Bahia, Pernambuco, Rio de Janeiro está iniciando um polo de vinhos de alto nível. Então o Brasil inteiro está fazendo vinho. Mas ainda 80%, 90% da produção é aqui na Serra Gaúcha, né? E como é que surge isso? Com a imigração italiana no final, né, 1870, 1875, com essa chegada de imigrantes do Vêneto e do Friuli, principalmente, né? E esse pessoal, vamos dizer assim, é responsável por implantar essa cultura do vinho, né? Então as histórias, essa história registrada desses 100 anos aí, né? Ela fala muito do homem. Ela fala muito do patriarca, ela fala muito do homem que tinha aquele trabalho mais duro de ir para a terra, enquanto as mulheres ficavam cuidando da educação dos filhos em casa. Só que isso mudou. O vinho brasileiro ele mudou muito nos últimos 20 anos, né, com a adoção de tecnologia, com novas variedades, com novas técnicas. E as mulheres entrando com muito volume, com muita gente na faculdade de enologia. Uau. Então a gente viu esse movimento das mulheres buscando a formação dentro da área e de uns anos para cá a gente vê elas atuando e tomando decisão. E os Altos Montes é engraçado porque isso não foi pautado em nenhum momento para mim. Ninguém da associação falou, olha, Mike, fica de olho que tem bastante mulher empreendendo aí. Não. Isso foi a cada entrevista que eu vinha fazendo, eu falava, bom, mas que história bonita da Fabiane Veadrigo. Ia na outra, pô, mas que história bonita da Janaína. Que história bonita das diferentes personagens que eu fui descobrindo. Quando eu fui escrever, eu falei, nossa, mas quase todas as vinícolas têm uma tomadora de decisão, tem alguém à frente do negócio, né? E isso é muito legal, porque isso traz diversidade, isso traz um olhar, às vezes, com mais sensibilidade, um olhar com mais empatia. Eu acho que é muito rico para a região isso, né? E ali tem histórias sensacionais. Tem uma história que está dentro do que tu me perguntou, olha o que te marcou, né? Que é da Casa Eva. Casa Eva é um projeto da década de 50. Na verdade, a vinícola é da década de 50, mas a Casa Eva surge há alguns anos, 5, 6 anos atrás. Era um patriarca que fez o negócio crescer, expandir. Em 2012, 2013, ele vem a falecer, ele parte. E, por um momento, ficou uma interrogação da comunidade, olha, vamos vender o negócio, agora, né? né? Ou, né? E aí, a mãe, junto de 3 filhas, falando, não, a gente vai continuar o negócio, nós vamos se organizar aqui. Algumas filhas que não participaram tanto se aproximaram, criaram uma nova marca, toda em cima do feminino, que o nome é Casa Eva. Os rótulos são personagens femininos, a casa que foi recuperada sabe, tem esse toque das mulheres, tem uma linha home de pratos, todo um olhar diferente para o vinho, né? E tu vê as 4 personagens de uma sinergia linda, assim, feminina. E o outro projeto que eu tenho que falar, tô aqui até na minha mão, que é lindo o rótulo, vamos ver se eu consigo enquadrar aqui. Traz mais, isso aí, enólogas, 3 enólogas. 3 enólogas, um vinho Lindo que rótulo, para esse frio seria ideal. Já vou ter que ir atrás. Dá vontade de abrir agora e deixar vocês com inveja, mas não vou fazer isso. Tá? Esse vinho, ele é projeto de 3 enólogas, 3 mulheres, daí vocês vão falar, 3 sócias. Não. São de 3 participantes dos Altos Montes, que poderiam ser concorrentes, mas não, elas eram amigas desde muito jovens e se juntaram para fazer um vinho para mostrar esse novo momento das suas vinícolas e esse novo momento do feminino, do empreendedorismo feminino na área do vinho, né? Então tem muita história assim que é realmente inspiradora, assim. Eu já estou aqui anotando, 3
Enólogas. 3 enólogas. Ah. Dá o crédito? 3 enólogas, um trabalho da união de histórias, saberes e sensibilidade de Fabiane Veadrigo, Graziella Boscato e Janaína Massarotto. Uau. 3 Uau. enólogas. Tá aqui. Nem é italiano. Lindo, né? Que legal. Nem é. Puxa vida. Ô, Michael, fala pra gente, os Altos Montes, eles consolidaram sua posição como o maior polo vinícola do Brasil. Quais os fatores que explicam esse crescimento e reconhecimento? O principal, a gente vai falar novamente da imigração italiana, são negócios que foram forjados por essa tradição, né? Mas sabe que o nosso colega da mesa que falou do sangue de boi, né? O sangue de boi é um vinho de mesa, né? E ainda é o maior volume de produção nacional, é o vinho de mesa, né? Rapidamente, o que é o vinho de mesa? É feito de uvas híbridas ou uvas americanas, enquanto o vinho fino é feito de uvas europeias, né? As vitis vinífera, né? Então são 2 famílias diferentes, são 2 produtos bem diferentes, né? São um produto mais simples, outro produto um pouco mais complexo, né? Mas é um produto, vinho de mesa, muito importante, tanto como sustento, como economia, quanto né, uma bebida bastante relevante para... Exatamente. E lá o vinho de mesa está nesse cálculo, nesse somatório de produtos, né? E tem regiões que 90% do vinho consumido é vinho de mesa ainda, né? Então isso ajuda a explicar essa grandiosidade da produção, porque tem muito vinho de mesa também. Outro produto que também é bastante expressivo nesse cálculo, nessa conta, são os espumantes. Os espumantes nacionais viraram referência de qualidade na América Latina, né? Hoje a gente tem que dizer, né? O espumante mais vendido no mundo, mais exportado no mundo é o Prosecco italiano, né? Do Vêneto, lá do Friuli, da região do Nordeste italiano, né? Os mais valorizados, os mais caros, são os champanhes franceses, também da região Nordeste da França, né? Mas aqui na América Latina, o Brasil fez um trabalho nos últimos 20 anos aí, muito sólido, tanto de qualificar a produção dos espumantes, quanto de comunicar isso para o mercado, né? Então, muita gente ainda fala, o vinho brasileiro tem preconceito. Ainda tem preconceito, mas o espumante já não tem mais. O espumante ele é muito bem aceito em todas as camadas sociais, em todas as regiões brasileiras. A área litorânea, então nem se fala, né? Porque espumante geladinho, todo mundo gosta, né? Então, dá para explicar que os Altos Montes eles se consolidaram como o maior produtor, porque eles têm muito vinho de mesa, eles têm muito espumante e também têm uma boa produção de vinhos finos, desses de maior valor agregado. Entendi. E o que diferencia, isso é uma curiosidade legal, o que diferencia os vinhos produzidos nos Altos Montes de outras regiões vinícolas brasileiras? O Brasil como um todo ainda busca uma identidade assim para cada região, né? Mas dá para a gente dizer que a Serra Gaúcha, que tem mais altitude, especialmente Altos Montes, que tem mais altitude, que tem mais pluviosidade, mais chuva, né? Que tem um clima mais úmido, mais frio, ele acabou criando uma identidade com as uvas brancas e uvas de maturação mais que atende mais esse ciclo, né? Então a gente tem vinhos mais frescos. Tá. Os espumantes estão nessa categoria, né? E espumantes que têm mais acidez, mais jovens, esses espumantes mais leves também, né? Os vinhos mais leves também. A gente tem feito uma grande produção de Merlot de guarda, de Cabernet de barricado, de vinhos de guarda, mas ainda a maior produção, que mais dá identidade, são os vinhos frescos, para consumo jovem e, por consequência desse clima, vinhos que tu sente mais acidez, que normalmente são mais gastronômicos, Chardonnay, Pinot Noir, para espumantes, enfim. Hoje se fala muito lá do Cabernet Franc também. Enfim, em geral são os vinhos mais frescos, né? Tá, entendi. E você fala que o livro ele é para quem gosta de boas histórias e não apenas para especialistas em vinhos. Quem é o leitor que você espera conquistar? Vocês sabem que esse livro, assim como 101 Vinhos Brasileiros, eu falo muito de harmonização. Né? A harmonização. O que é isso? O que é isso? Fala, Ana.
é juntar comida boa com vinho, né? Basicamente. Que é, né? é uma dúvida muito grande que as pessoas têm, né? Uau. Ai, que delícia. Então, Melhorando. toda vinícola eu indico um vinho com uma harmonização, com uma refeição, né? E é uma dos temas que as pessoas mais me buscam, às vezes me encontram na internet, ou lá no Instagram, olha, experimentei tal prato com tal vinho, adorei, olha, vou tomar tal vinho. Então, esse tipo de história, de dica, de sugestão, são temas que o consumidor, mesmo que ele não é um especialista, ele é um cara que toma um vinho de vez em quando, uma vez por semana, ali, ele né? se interessa. Ele quer receber os amigos e quer ter um bom vinho escolhido com uma boa massa, uma boa pizza, então ele quer, normalmente eu vejo que o consumidor de vinho, ele quer receber as outras pessoas e quer acertar na escolha ali nesse casamento de vinho e comida. E muitas vezes quem vai, é o convidado também, procura saber o que vai ter para saber, vou acertar no vinho que eu vou levar, né? É isso aí. Então, vamos lá, a história dos produtores, já falei, é inspiração, é empreendedorismo, é tradição, mas tem esse tipo de condução, assim, que eu vejo que o consumidor ele se interessa e é uma forma de se aproximar do hábito de beber vinho, né? A gente, no Brasil, a gente consome, o consumo per capita é menos de 3 litros por pessoa por ano, né? Os nossos vizinhos aqui, Argentina e Chile, é mais de 20. Uau! Então, a gente tem muita gente para descobrir ainda, para se aproximar do vinho, tem muita gente que tem que pegar na taça ainda, que abrir uma garrafa, né? E é para isso que a gente trabalha, especialmente com os livros, é nesse sentido. E aí, a hora que a pessoa... eu acho que para vinho, você precisa ter a vontade de conhecer. A partir do momento que você está aberto, você vai começar a apreciar e vai identificar o seu gosto. Né? Eu falo por conta da minha enteada e do marido. Eu lembro que eles não tomavam vinho e ele foi pedir ela em casamento e ele falou, puxa, eu vou pedir em casamento, abrindo aqui uma cerveja, e pediu pro cara, ele viajou para Santa Catarina e aí pediu pro cara, falou, olha, eu vou pedir minha noiva em casamento, minha namorada em casamento e tal, pega um vinho aí, a gente não toma vinho, mas para que a gente vai, né? E desse dia, eles começaram a ter um interesse em conhecer. E como eu e meu marido, a gente gosta bastante, eles foram perguntando. Hoje em dia, você vai na casa deles, eles oferecem o quê? Vinho. Eles apreciam. Então, foi um caminho percorrido. Eu tô errada, Michael? Assim, é quase um exercício, assim, né? Tu tá coberta de razão. É isso aí. O meu gaúcho aí, meu conterrâneo, falou do vinho na religião. O vinho, ele tem uma simbologia muito grande. Agora tu falou do casamento, me veio isso. Tanto é como tem, né? Eu quero um momento importante na minha vida. Eu vou lá escolher uma boa garrafa de espumante ou de vinho, né? Eu vou comemorar isso, eu vou receber amigos. Então, tem uma questão de o vinho ter uma simbologia importante, as pessoas querem escolher o produto certo, querem escolher um produto que tem história, né? E tem o vinho como rotina de alimento, de estar ali. A gente não precisa, de novo, a gente precisa tomar uma garrafa inteira sozinho. Uma tacinha na refeição, é isso que a gente precisa introduzir aos poucos. Mas tu tá coberta de razão. Para fazer isso de uma forma que te dê prazer, tu tem que ir atrás da informação para descobrir onde está o teu verdadeiro prazer, a tua verdadeira preferência, né? Sim. Então, sim, tem que ter uma curiosidade, tem que estar disposto a ir atrás, a experimentar os diferentes vinhos. E aí, vamos lá, não precisa tomar espumante, viu, velho? Vamos lá, se todo mundo tomasse espumante, ia faltar espumante no Brasil. Se todo mundo tomasse vinho tinto, ia faltar... É isso aí, é descobrir o seu gosto, né? Para refinar o paladar, esse ano, eu não sei o que o Michael pode complementar, mas eu tive uma experiência que ele está colocando bem, acho que o livro dele deve contar um pouco mais dessas histórias. Eu tive em março na Toscana e fui... o que às vezes para nós é muito refinado, e lá na região eu me deparei com o pouco que ele está falando, né? De ser núcleos familiares, simples, né? Então, o que era mais legal, assim, eu não tenho esse paladar refinado para vinho. Minha filha já é criada de outro jeito, ela tem, mas eu não tenho, mas eu gostei muito da harmonização. Isso fez toda uma diferença. Eu fui recebido na casa da pessoa, ela me serviu o vinho, nem me lembro exatamente, mas a experiência de ir na vinícola, uma pequena vinícola, e ela colocar lá os embutidos, a mesa, e aquilo lá criou um valor, não só o sabor, mas um valor
totalmente diferenciado para a linha. E depois também agora fui para o Chile, a mesma situação. Eu não fui nas grandes vinícolas. Eu fiz questão de conhecer as pequenas e o dia a dia, de quem realmente acredita e vive naquilo, que não virou um grande negócio e a pessoa às vezes perde a dimensão da coisa, né? Ele é de Porto Alegre, mas a gente não se conhece e não combinou nada, tá? Mas o meu livro anterior se chama 101 Vinhos da Toscana, tá? Olha só! Vocês conversaram. Vocês falaram, fala a verdade. Isso aí. Já conhece. E essa questão do vinho na rotina, lá tem uma classificação que é o vinho básico deles, que é o vinho de távola, o vinho de mesa mesmo. E é isso aí, qualquer restaurante que tem vai ter um vinho ali mais simples, que é só para acompanhar ali a refeição, que é só para acompanhar uma conversa ali, né? Então tem muito de ter a disposição, de ter disponibilidade, do vinho estar circulando as mesas, as famílias, os estabelecimentos, né? E aos poucos tu ir entendendo, tá, esse eu gosto mais, aquele eu gosto menos. Mas é isso aí, é cultural. É mais um setor da economia. Boa, né? Michael, a gente está quase encerrando nosso tempo, mas eu quero saber essa aqui, ó. O livro também funciona como um convite ao enoturismo. O que o visitante encontra na região além das vinícolas? Nossa, hoje tem muita experiência bacana. Tem experiência para ir em casal, tem experiência para ir em família, tem experiência para ir com os filhos. Tem, enfim, obviamente que a gastronomia não tem como a gente não falar, porque tem hoje, desde da comida muito tradicional, da pasta, da massa da mãe ali, aquele negócio bem italianão, assim, do galeto, muito galeto, né? Até comida mais contemporânea, comida mais moderna, assim. Então, a gastronomia talvez seja o grande atrativo. Mas tem de tudo, tem pousadas familiares que tu consegue ter uma experiência para a família inteira. Tu tem, sei lá, passeio, né, na cachoeira, tu tem um mirante, tu tem muita coisa, muita diversidade, né? A região ali está muito próxima a Flores da Cunha e Nova Pádua, está muito próximo de Caxias do Sul, e Caxias do Sul é a segunda maior cidade do estado, só atrás de Porto Alegre. Então tem um aeroporto e tu anda 30 minutos de carro, tá na região ali, né? Então, exato, conta com toda a questão de logística de Caxias e também hoteleira de Caxias. Então, é uma região que está muito bem localizada, mas também tem muita experiência, como eu disse, para a família. Não é mais um destino só para o bebedor de vinho. Hoje é para reunir toda a família. Mesmo. Tanto é que tem uma das vinícolas que se chama Luiz Argenta, que eles construíram um centro de eventos enorme, que o foco foi receber casamentos do Brasil inteiro. Hoje eles têm fila de espera lá para fazer casamento, então São Paulo, Minas, todo o Brasil leva lá todos os convidados para fazer casamento ali, a poder a pessoa fazer uma imersão, passar 2, 3, 4 dias ali na região, não só tomando vinho, mas também com essas outras experiências familiares aí, né? Que incrível, que incrível. E por fim, tu tá quase comprando essa passagem, né? Não, eu tô aqui já pensando. Eu faço aniversário de casado em outubro. Você tá falando, eu tô aqui, ó. Ele leu sua mente. É bem isso mesmo. E quais são os seus próximos projetos? Já existe uma nova região ou história que desperta seu interesse para um próximo livro? Já deve estar alguma coisa na manga aí, ó. Tem uns 4 projetos andando ao mesmo tempo, mas um deles que está quase pronto. Eu volto para a Itália, né? Esse da Toscana foi ano passado, fiz 2 imersões na Toscana, e o próximo livro também é da Itália, que é do Piemonte. O Piemonte é o pano de fundo, mas de novo eu trato de alguns outros assuntos, né? Não diretamente ligados ao vinho. O nome desse livro vai ser Quando o Vinho Ensina Mais que a Vida. Uau! E aí vão ter que comprar o vinho para saber essas outras histórias que eu trago aí. Perfeito. Tão gostoso, gente. Passa muito rápido. Você me fez Como lembrar não pegar no sono, Ana? Gente, sono! Não, olha, sono! Se você não me respondesse, eu ia ter que ir atrás. Olha. Diga, traga pra gente. Vou ser sincero. Pode ser sincero? Por favor. Vai doer. Ai, meu Deus. Mas vai resolver? A pergunta é essa. Vai resolver. Não. Se tu tá bebendo vinho e tá ficando com sono, troque as companhias.
agora. Adorei. Você foi no âmago, Depois hein? dessa, eu nem precisava das considerações Nossa, finais. Aí eu meu. digo tchau. Mas é bom uma final de coisa semana. tão óbvia. É. Você ensaiou, não é Baita possível. sabedoria. Quando você começou a falar, eu pensei assim, ele vai falar assim, se você tá sentindo sono, ou você tá com o vinho errado ou com a companhia errada. Eu pensei, quase Eu achei que acertei, ia falar que era quase vinho. acertei, muito bom. Eu também achei. Troca o Gente, rótulo. adorei. Show de bola. Michael, Prazer participar mais uma vez, é sempre uma vibe muito legal aqui. E nessa tua viagem com o teu marido, o roteiro é por minha conta. Tu me fala, eu faço o roteiro, te digo Uau. exatamente onde ir, tá? que legal, adorei. @vinhosmw, me segue lá, livros, dicas, tá tudo lá. Lá, entrando lá, porque o pessoal quer saber do seu livro. Entrando lá, tem link, tem tudo. Tá tudo lá, os links pra Amazon estão todos lá na bio, @vinhosmw. E toda vez que você participa, eu falo, e mais uma vez, esse seu ambiente aí é convidativo. Esse tanto de vinho aí, é na sua casa? É na minha cara, é a Incrível. única sala da casa que é minha, que eu mando. O resto, O resto esquece. É da Parabéns, esposa. é gostoso de ver. Imagina tá ali, Não abrir é? um vinho. Você vai abrir o vinho que eu sei, depois do programa. Obrigada, viu? E espero conseguir na próxima vez que você vier, eu esteja aqui. Combinado? Com vinho. Combinado. Obrigada, Valeu, um abraço Ana pra Paula todo mundo. Rocha.